Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, meus familiares, as pessoas que foram acrescentadas depois aqui. Lembrar que todos vocês são amigos, companheiros do Evangelho que estão ajudando a levar essa mensagem adiante, né? Eu falo desses amigos, já comentei várias vezes, vou sempre comentar. Não é que os alunos, ex-alunos não sejam amigos, né? Alguns se tornaram amigos de verdade, eu creio nisso. E por isso que estão aqui, né? Os meus familiares todos, mas é que assim, tem alguns amigos às vezes de infância, de adolescência, que a gente convidou, a gente mandou aí, né, esse encorajamento para participar com a gente aqui desse processo, aprender juntos aqui. É por isso, tá bom? Mas por isso que eu sempre falo aos irmãos e irmãs que congregam comigo, os alunos, alunas, né, os meus familiares, todas as pessoas que foram acrescentadas aqui depois. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? E vamos dar continuidade ao nosso 40 lições essenciais para a vida cristã, parte 2, sobre a igreja. E agora nós estamos falando da ceia do Senhor, nós continuaremos falando disso. A reunião de partir o pão, agora os aspectos práticos, tá certo? Quando vamos participar da reunião na mesa do Senhor, precisamos ter clareza do que vamos fazer e nos preparar para isso. Temos de ter sensibilidade quanto à atmosfera da reunião e seguir o fluir do Espírito. Podemos comparar o fluir da reunião a um jantar com vários pratos. Não podemos começar pela sobremesa, nem terminar com o prato principal. Igualmente, na reunião da mesa do Senhor, temos de apresentar os pratos dos hinos, das orações, dos testemunhos, na melhor ordem, para que todos desfrutem ao máximo. Embora não tenhamos uma regra para a ordem da reunião, pela experiência podemos testificar que há uma sequência que segue o fluir do Espírito. E dessa forma, podemos dar prazer ao Senhor e edificar uns aos outros. Quando a reunião atingir o ápice espiritualmente, partimos o pão em memória do Senhor e, em seguida, louvamos o Pai por seu amor, em ter enviado o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, redimir-nos e dispensar-nos a vida divina, a fim de se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Após louvar ao Pai, na segunda parte da reunião, podemos ter um momento de mutualidade, em que todos podem compartilhar uma porção do que desfrutaram na palavra ou em algum livro espiritual, uma experiência que tiveram, algo que os tocou nas orações ou nos hinos. Fazendo isto, muitos podem atuar como membros ativos do corpo de Cristo e edificar uns aos outros. Nesse aspecto, a reunião pode ser como a que é descrita em 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, existem alguns aspectos gerais na reunião do partir do pão, tá certo? Vamos ler Atos 2, de 44 a 46. Primeiro, tá bom? A gente vai ler bastante versículo agora de Atos, porque ali a igreja primitiva já fazia isso, né? Atos 2, de 44 a 46, ó. Aqui diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu já disse a vocês que quem quiser saber o que é a igreja, leia Atos 2 aqui. A igreja primitiva é a igreja, é o modelo, né? A igreja é a igreja primitiva. E outro modelo é a comunhão do Senhor Jesus com os discípulos. Né? Ali era uma comunhão muito linda, né? Cheia de amor, né? De muita paz, né? Tinha conflito, claro, né? Jesus e Pedro, Jesus e Tomé, Jesus e Felipe, Jesus e João, né? Mas era o amor de Deus fluindo ali. E a igreja primitiva também, tá certo?
Ó, tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, quem tinha mais ajudava quem tinha menos. Olha que coisa linda, é isso aí. Isso é a comunhão, né, dos santos. A gente já leu 1 Coríntios, agora podemos ler 1 Coríntios 10, de 14 a 17, que eu acho que vai tirar aquela dúvida da mesa lá, né? 1 Coríntios 10, de 14 a 17, ok? 10, de 14 a 17. Ó, aqui diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então aqui Paulo está falando da perspectiva de que todos que creem no Senhor Jesus são um corpo, né? São um pão, um único pão. Ok? Vamos ler, para terminar, Salmo 50, versículo 23 e Salmo 116, 17, tá bom? E aí a gente fecha essa lição. Não, vamos ler depois também Hebreus 12, 28, tá bom? Salmo 50, versículo 23, Salmo 116, versículo 17. Vamos para o 50 primeiro, que aí fica mais tranquilo para nós. Ó, Salmo 50, versículo 23. Aqui diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Rico, né? O que ele está falando, quando a gente vai para a ceia, não é que a gente tem que ter medo da ceia, nada disso, mas a gente realmente reverenciar o Senhor, né? Não é ter medo de Deus, é temor. É saber que Deus é a realidade que há em nós, Deus é a verdade que há em nós. Certo? Salmo 116, versículo... onde está? Vou achar agora. 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Rico, né? Agora Hebreus 12, 28, e aí a gente fecha a lição. Ok? Hebreus 12, versículo 28. Já estou chegando aqui. Cheguei. Hebreus 12, 28. Os aspectos práticos, né? Ó, 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, tá certo? Ter reverência ao Senhor e santo temor não é ter medo de Deus, certo? Então, a ceia do Senhor, ela é um momento de celebração entre os filhos de Deus, agradecimento ao Senhor, ações de graças ao Senhor, momento de reconhecer que há um único pão, né, que todos os filhos de Deus fazem parte dele, momento de reconhecer que o sangue de Jesus vertido é para a remissão de pecados, esse pão e esse cálice são para o fortalecimento do espírito daqueles que creem. O momento de comunhão, de mutualidade é sempre para encorajamento, né, para dar testemunho da vitória de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ego, do amor de Deus em nós, da prática do evangelho genuíno nas nossas relações com as pessoas, da transformação que Deus opera no nosso viver. Não quer dizer que quem crê não vai falhar, mas Deus está sempre pronto, junto com os irmãos e com a igreja, a reconciliar-nos com Ele, a trazer-nos de volta, a trazer a nossa mente para o Espírito, né? A nos levar de volta àquele que é soberano, que é verdadeiro, o único que pode nos transformar genuinamente, né? Então a ceia do Senhor é para essas celebrações. Os cultos da igreja em geral são para isso, mas a mesa do Senhor é o ápice desses momentos do homem agradecer ao Senhor, tá certo? E é uma coisa estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Ele fala para os discípulos para fazer isso em memória dele e até que ele volte, até que ele venha pela segunda vez, para fechar essa era, né, para a gente prestar contas, para esse mundo ter a verdadeira paz. Louvado seja o Senhor,
Agradeço a todos vocês que estão aqui e que Deus abençoe a todos. Muito bom. Boa noite a todos.